Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. O programa Cláudio Alves Sem Censura segue, desta vez, entrevistando essa ilustre personalidade, professor Giovanni Santin. Professor, é uma coisa que dá curiosidade para todos aqueles que atuam no direito e também, de certa forma, para uma sociedade esclarecida. O senhor já conseguiu, nos seus trabalhos de mestrado, fazer alguma pesquisa sobre da onde surgiu essa ideia de que para cada crime aquela pena é justa e o suficiente para a recuperação? Na verdade, acabei lendo obras ao longo de todos os meus estudos que automaticamente elas refletem e dizem o porquê que algumas penas eu preciso punir com 1, 2, 3, 4 anos e outros crimes precisam ser punidos com penas que vão a 10, 20, 30 anos. Só tem uma razão, a questão moral. Quem dá essa questão moral? Quem valora em anos o bem que eu violei para definir se eu vou demorar 1, 2, 3 anos para buscar essa ressocialização? É o legislador. Então, o valor moral de quem que é exposto dentro de uma lei penal? O valor moral do legislador. Vou te dar um exemplo disso. Quem foi que disse que eu, que pratiquei um crime de roubo, preciso ficar preso de 4 a 10 anos? O roubo, como todos sabem, você é um jurista, você sabe disso, Cláudio, ele pune com uma pena de 4 a 10 anos. Mas o roubo, ele está protegendo o patrimônio. E eu vou te ser bem sincero, entre os meus bens jurídicos, como condição de vítima, o patrimônio é o que eu dou menos importância. Por outro lado, nós temos um crime de lesões corporais, onde a minha integridade física é violada. A calúnia, a injúria. E as penas são muito menores do que o crime de roubo. Ou seja, são bens jurídicos que eu, como vítima, dou mais valor a eles, como a minha integridade física, a minha honra, a minha dignidade, e o legislador do direito penal entende que são bens cuja pena deve variar de 1 ano a 2 anos, de 2 a 3 anos, enfim. Essa inversão de valores numa sociedade como a nossa é falta de cultura? Não acredito que seja falta de cultura, acredito que sejam valores morais do próprio legislador ao determinar quantos anos que eu devo permanecer dentro do sistema carcerário. Não é uma falta de cultura, às vezes é a questão de debater com a própria sociedade qual deveria ser efetivamente a punição para determinados crimes. Existem crimes previstos no Código Penal que eu tenho certeza que a sociedade os aceita. Vou te dar um exemplo disso. Comprar ou vender CDs e DVDs piratas. Isso já foi aceito socialmente. E mesmo assim existe a punição para quem realiza alguma dessas condutas. E o sensacionalismo da polícia quando realiza uma operação dessa natureza ainda, com certeza. Né? E o que nos torna nos deixa mais preocupados. O mesmo Estado que pune a conduta de CDs ou DVDs piratas é o Estado que legitima esse sistema ao criar um estabelecimento para que esse tipo de comércio seja realizado. Não é uma crítica feita aos trabalhadores que estão nos camelôs, enfim. Mas como é que o Estado pode punir e ao mesmo tempo permitir? Professor, saindo desse lado, eu queria a sua opinião com relação a esse mal aí que aflige a nossa sociedade, a humanidade hoje. Eu queria que o senhor falasse, o senhor é a favor da legalização das drogas? Eu penso, na verdade, Cláudio, que esse é o caminho. A legalização do uso de drogas é o caminho para uma sociedade que busca um sistema menos brutalizado. Como assim? Eu não acredito que as drogas possam causar mais prejuízos a uma família do que o álcool, por exemplo. E eu me sinto legitimado para falar isso porque eu tive problema de alcoolismo dentro da minha casa. E não acredito que as drogas causariam mais efeitos, mais prejuízos para a minha família do que o álcool causou. E o álcool é liberado, é autorizado. É lógico que é uma discussão que tem que ser feita também com a sociedade. Não adianta o Brasil autorizar o uso das drogas, o Brasil legalizar
a questão referente às drogas, e países que estão ao lado do Brasil, que fazem fronteiras com ele, proibirem, por exemplo, que o Brasil vai acabar sendo um país onde vai ser uma forma legítima de entrada de drogas para outros países. O senhor legaliza as drogas, o senhor de certa forma não estaria favorecendo aí o tráfico, o próprio crime organizado? Acredito que não, porque a partir do momento que eu legalizo as drogas, o crime de tráfico acaba. Ou seja, eu não vejo as drogas como um problema de justiça criminal, eu vejo as drogas como um problema de saúde pública. Ou seja, eu posso legalizar o uso dessas drogas? Posso, como nós fazemos com o álcool e com o cigarro. E como que eu faço isso? Eu posso cobrar impostos pesados sobre as drogas, eu posso estabelecer locais de uso de drogas, eu posso oferecer estabelecimentos que efetivamente vendam legalmente essa droga, e automaticamente, a partir do momento em que eu autorizo, eu legalizo o uso do que hoje é proibido, a tendência é que essa conduta não será mais considerada como crime, nós teremos uma redução do número de presos em nosso país, efetivamente, porque o tráfico é um crime hoje que pune muitas pessoas que até estão nessa situação pela primeira vez. Professor, quando o senhor coloca da droga, esse pensamento, ele me preocupa. Ele me preocupa porque se de um lado, o senhor mesmo acaba de colocar, que ele é um problema de saúde, e a saúde pública no Brasil não vai bem, nós não estaríamos, de certa forma, dando mais uma oportunidade para que o problema da saúde aumenta diante dessa impotência do Estado e, por consequência, colocar as famílias aí, que ainda hoje, com a proibição, você inibe. E eu não sei o que seria do destino no caso de uma liberação. Cláudio, o mundo inteiro hoje, e eu vou usar como exemplo os Estados Unidos, eles lançam uma guerra contra as drogas. Nós podemos ver aí várias notícias falando que nós temos uma guerra contra as drogas. A questão é, se existe uma guerra contra as drogas, só existem vencidos, não existem vencedores. Nós perdemos a guerra contra as drogas. Os Estados Unidos investem por ano milhões e milhões de dólares no combate às drogas e só perderam até hoje. Esses milhões e milhões de dólares ou milhões e milhões de reais que são investidos para combater uma guerra que já está vencida, poderiam tranquilamente ser usados na questão para recuperar usuários de drogas. No Brasil, o senhor acha que isso tem jeito? Mas daí nós temos um problema estrutural. Eu não tenho um problema de questão de drogas exclusivamente. Para problemas estruturais, eu preciso de soluções estruturais. Se eu tenho um aquário e naquele aquário os peixes estão morrendo e eu apenas mudo os peixes, eu tenho que entender que o que está envenenado é a água. E os peixes que eu colocar ali vão continuar morrendo. Ou eu mudo a estrutura do aquário, ou todas as espécies de peixes que estarão ali morrerão também. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o direito penal simbólico. O direito penal simbólico, Cláudio, ele surgiu através da ideia dos corifeus e apóstolos das teorias de tolerância zero e lei e ordem. O que é esse direito penal simbólico? Nós temos muitos deles na nossa sociedade. O direito penal simbólico, na verdade, é uma resposta imediata, através de edição de lei penal, contra o sentimento de insegurança que vive a nossa sociedade. Como que isso ocorre? Nós temos crimes que são demonstrados ou são publicados na televisão e nos jornais dia a dia. As pessoas, de certa forma, se sentem inseguras em relação aos crimes que estão sendo cometidos. E logo após a publicação de jornais, revistas e mídia, enfim, a respeito de determinado crime, já vem uma lei dizendo que aquela conduta será punida mais severamente. E a sociedade se sente tranquilizada porque agora aquela conduta vai ser criminalizada e efetivamente os indivíduos não cometerão mais aquele fato. Isso é um ledo engano, isso é um erro primário. O senhor acha que deveria se descriminalizar alguns tipos previstos no Código Penal? Eu não tenho dúvidas disso, Cláudio. Eu vou te dar uma demonstração. Hoje é impossível que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem o telespectador que está em casa, não tenha cometido um crime. Todos nós já cometemos crimes. O que isso demonstra? Que são muitas condutas humanas criminalizadas e muitas condutas de pequena importância, como eu já me referi aqui.
condutas de maltratar culposamente uma planta, ou de casa de prostituição, ou de DVD, ou de vender DVD e CD pirata. Mas a valoração desses crimes não é subjetivo? Mas eu posso trabalhar isso através de outros ramos do direito, que não seja o direito penal. Eu posso trabalhar essa questão através do direito administrativo sancionador. Quando o senhor fala isso, o senhor é contra o juizado especial criminal? Eu sou contra o juizado especial criminal por uma questão. Crimes previstos no juizado especial criminal, que punem com pena máxima até de 2 anos, poderiam ser tranquilamente descriminalizados. E essa era a proposta no início da Lei 9.099. O que ocorre? Houve um movimento também para que aquelas condutas punidas com pena máxima até 2 anos não fossem mais descriminalizadas e fossem submetidas ao juizado especial criminal. O que ocorre? Essas condutas que punem com pena máxima até 2 anos poderiam ser tranquilamente descriminalizadas, o código ficaria mais enxuto de condutas realmente importantes e nós poderíamos ampliar a competência do juizado especial criminal para crimes que punem com pena máxima até 4 anos, por exemplo. E desafogaria também, E desafogaria tranquilamente o juizado especial criminal. Hoje nós discutimos no juizado especial criminal briga de vizinho. O que aquele vizinho quer muitas vezes não é discutir o seu problema ou ver o outro cumprindo uma pena. Às vezes ele quer um pedido de desculpas. É verdade. Privatizar o sistema prisional no Brasil é a solução? Saiba daqui a pouco o que o nosso convidado pensa sobre o assunto. Voltamos já já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende a descriminalização da maconha para uso pessoal. Com sua experiência como presidente da República, ele acredita que a guerra contra as drogas não resolve e, para enfrentar esse problema, é preciso ter outras ações que levem à redução da demanda.